E aí, galera, na videoaula de hoje, História do Brasil. Nós já vimos anteriormente, falamos do primeiro reinado, de 1822 até 1831. Falamos também sobre o período regencial, que vai de 1831 a 1840. E a pauta de hoje, não menos importante, uns períodos que vai consolidar o Brasil aí, em termos de proporções de terras, em termos de não ser fragmentado, o período conhecido como Segundo Reinado. E desses três é o período mais longo, que vai de 1840 até 1889, que vai ser marcado tanto pela presença do café, como também pela presença marcante, do Dom Pedro II à frente do Brasil durante aí quase 50 anos. Então, bora lá para a videoaula de hoje. Pessoal, só retomando aí o finalzinho lá da aula, quando a gente falava sobre o fim do período regencial, né? O período regencial na regência do Araújo Lima, que era um conservador, ele vai ser marcado ali pela tentativa dos liberais de tomarem o poder, né? Afinal de contas, é justamente o Araújo Lima que vai centralizar novamente as decisões no Rio de Janeiro, né? Vai revogar o ato adicional de 1834. Então, é justamente nesse sentido que os liberais vão arquitetar o que nós vamos chamar de golpe da maioridade. Né? Primeiro vai ser montado ali o que a gente vai chamar de clube da maioridade, onde vários políticos liberais começam a se reunir com o Dom Pedro, né, aliás, com o Pedro de Alcântara, né, que vai se tornar o Dom Pedro II. Só que ele ainda não tinha idade, ele não tinha ainda os 18 anos necessários para assumir. E aí eles vão tentar convencê-lo a assumir o Brasil, mesmo antes de ter a idade mínima exigida. Tá? E isso só vai se consolidar a partir do momento em que ele se convence, juntamente com essas elites, de que esse era o melhor caminho. Né? E aí vai dar início ao que nós vamos chamar de Segundo Reinado, a partir do momento em que ele assume o governo do Brasil, mesmo antes de completar os 18 anos. Por isso a denominação de golpe da maioridade. Golpe porque não cumpriu aquilo que estava previsto na Constituição. Né? E aí, esse segundo reinado vai começar ao lado dos liberais, né? E vai ser dividido em três fases, que nós vamos observar na aula de hoje. A fase de 1840 a 1850, né? A consolidação do segundo reinado, a afirmação dele enquanto governante, a conciliação, o período em que ele vai ser o fiel da balança ali para conciliar os interesses entre Partido Liberal e Partido Conservador, e o período de crise, chamada crise do Império, crise do Segundo Reinado, que começa em 1870 e tem como resultado, né, como ápice aí, a República em 1889. Nós vamos ver isso gradualmente nas aulas de hoje. Né? Então, nós vamos ver a figura de dois partidos, pessoal. O Partido Liberal e o Partido Conservador. Tá? Na verdade, esses partidos vão ser originários de outros que já existiam anteriormente. Né? E eles vão ser resultados aí, principalmente, né, dessas disputas para ver quem estava no poder. E eles vão se alternar ao longo de todo esse período. Ora os liberais vão estar mais à frente, ora os conservadores. Né? E aí está uma síntese, né, um infográfico, né, inclusive constante na apostila de vocês, que vai falar justamente isso. Né? Lá no primeiro reinado ainda, a primeira coluna aí, com três partidos, né, os liberais exaltados, os liberais moderados e os restauradores, que eram os caramurus, né? Aqueles que queriam a restauração da monarquia. Depois vão acabar resultando aí em apenas dois partidos durante o período regencial, o Partido Progressista e o Partido Regressista. E aí que, por consequência, a partir de 1837, né, vai dar origem ao Partido Liberal, né, com uma ideia um pouco, como eu disse, um pouco mais moderna, em contrapartida, o Partido Conservador, que vai manter o status quo, né, para as estruturas de poder. Embora a diferença básica entre eles vai ser quem está no poder e quem não está. Afinal de contas, a base ideológica era praticamente a mesma. Né? E aí, pessoal, como eu disse para vocês, a maioridade vai ser a antecipação da idade do Dom Pedro II, então. Tá? Pedro de Alcântara, que tinha apenas 14 anos, né, vai ser convencido durante o governo do Araújo Lima
a assumir o Brasil. E ele vai ser levado isso pelos políticos liberais, tá? Justamente para tentar pôr fim às inúmeras rebeliões e às disputas de poder que estavam acontecendo durante todo o período regencial. Então era ao mesmo tempo uma forma de tentar conter os avanços das rebeliões e ao mesmo tempo uma forma de tirar os conservadores do caminho, né? E aí, pessoal, o que vai se alterar com o golpe, né? Então aí está aí o Partido Liberal com o Partido Conservador. Nada, praticamente, né? Vai ter um governante de fato agora, coisa que não havia, um governante, um rei de fato, né? Então a grande propriedade vai continuar existindo, tá? Assim como o trabalho escravo. Então vai ser o casamento aí entre liberais e conservadores que vão estar ao lado do imperador durante todo esse período. E aí, o período do segundo reinado vai ser um período marcado por uma pacificação das revoltas e também, né, pela consolidação do Estado brasileiro. Muitos vão dizer que é justamente a figura do Dom Pedro II que vai fazer com que o Brasil não se dividisse em pequenas repúblicas como aconteceu, né, no processo de independência da América Espanhola. Então as inúmeras revoltas que pipocaram dentro do Brasil foram contidas aí e muitas vezes pela austeridade do próprio Dom Pedro II, né, que vai conduzir com braço forte, com mão firme aí o Brasil, consolidando, né, se mantendo como um Estado forte. E aí, pessoal, em 1841, né, vai haver uma eleição para compor os gabinetes que ajudariam o Dom Pedro a governar, né? E aí, por mais que os liberais estivessem à frente, né, estivessem do lado do imperador agora, que eles haviam conduzido, esse processo eleitoral vai ficar marcado por muita violência, muita truculência. Inclusive, esse Partido Liberal vai perseguir os membros do Partido Conservador, né, de uma forma muito violenta. E aí isso vai acabar chegando até o Dom Pedro II, que vai desfazer o Ministério Liberal que ele havia composto, né? E aí o que vai acontecer? Esses liberais acabam sendo retirados do poder, monta-se um Ministério Conservador. Esses liberais fora do poder vão fazer várias manifestações, inclusive em Minas Gerais e em São Paulo, tá? Embora sejam derrotados pelo governo, eles vão acabar fazendo barulho aí para tentar voltar ao poder e vão acabar voltando no segundo momento, que o Dom Pedro II vai tentar conciliar isso. Em meio a tudo isso, a Revolução Praieira, que nós vamos falar dela logo mais, tá? A única tentativa assim, de realmente revolta durante o segundo reinado, que vai ter um ideal bem definido, né? Depois nós vamos ver que vai ocorrer ainda a Guerra do Paraguai, mas já é na política externa, já vai ser uma outra questão. Depois da praieira, né, nós vamos ver que vai ter um momento de apaziguamento nos conflitos internos aí, e vai ser um período de conciliação mesmo entre os interesses de liberais e conservadores. E aí, pessoal, nós não podemos deixar de falar que o Dom Pedro II ele vai tentar mascarar o absolutismo com que ele governava o Brasil com o parlamentarismo. Se a gente voltar lá no primeiro reinado, o Dom Pedro I, inclusive, ele vai ser uma das medidas que ele vai se tornar tão impopular, é que ele vai governar com mão de ferro, inclusive fazendo uso do poder moderador que dava a ele plenos poderes sobre as outras esferas de poder dentro do Brasil. E aí, o Dom Pedro II, não querendo cometer o mesmo erro do pai, ele vai mascarar isso em forma de um parlamento, em forma de um parlamentarismo, onde, na verdade, ele deveria ter um gabinete, um ministério, e esse primeiro-ministro é que deveria tomar as rédeas da situação, né? E ele dividiria ali massivamente os seus poderes, né? E aí o que vai acontecer? Em 1847, o parlamentarismo vai ser colocado em prática no Brasil, né? Onde os poderes deveriam estar na mão do primeiro-ministro. Só que no Brasil tudo acontece às avessas, né? Então esse parlamentarismo, na verdade, vai ser uma expressão, vai ser uma política para inglês ver. Porque, na verdade, o poder moderador que estava na mão do Dom Pedro II vai continuar dando a ele plenos poderes, inclusive de trocar o ministério, inclusive de mandar embora o próprio primeiro-ministro, né? Então, ou seja, não havia independência política nenhuma, né? Então, ele vai continuar ali por trás de tudo isso. E aqui está o infográfico sobre como era o parlamentarismo no Brasil. Então, o imperador, né, por meio do poder moderador, podia nomear ou demitir o primeiro-ministro, né? E, ao mesmo tempo, o imperador também tinha poder para dissolver a Câmara dos Deputados, né? O poder legislativo ali. Então, ou seja,
ele tinha total poder para interferir na política. Então, se não estava atendendo a sua demanda, ele trocava as peças conforme a sua necessidade. Mas isso servia para mascarar esse autoritarismo implícito já no seu governo. Tá? E aí, pessoal, a Revolução Praeira, né, ela vai ocorrer na região Nordeste, e aí nós vamos perceber como ela vai se articular. Né? Então, são vários conflitos aí que aconteceram desde o período regente, vai derivado desses conflitos. Né? Vai acontecer uma revolta, né, em Pernambuco, entre 1848 e 1850, né? E o caráter liberal e também artista, tá? Embora esses praeiros liderados pelo Pedro Ivo vão acabar sendo derrotados em 1850. E aí, quais são as causas dessa revolta? Né? O descontentamento dos políticos liberais, né, diante de um presidente de província, de um governador ali, né, conservador para a região. A revolta, né, contra a família Cavalcante, que era do Partido Conservador e concentrava a maior parte das terras em suas mãos, ou seja, contra a centralização de terra, tá? A concentração de terra na mão de poucas pessoas. A revolta do povo contra o controle do comércio pelos portugueses, afinal de contas, os portugueses vão desde o primeiro reinado, vão ser muito privilegiados, né? E vão defender, por base das ideias liberais e iluministas aí, o fim da monarquia e a república no Brasil. Então, em suma, vai ser um movimento anti-aristocrático, ou seja, contra a concentração de terras, tá? E também um movimento anti-lusitário, essa ideia dos portugueses estarem sendo sempre privilegiados nessa questão, tá? Então, pessoal, diante desse cenário, também vai ocorrer na política externa um posicionamento do Brasil, né? E aí a gente precisa ver também a questão dos partidos. Então, o Partido Liberal, quem compunha o Partido Liberal? Né? Então, eram profissionais liberais, né? Fazendeiros, mercadores de escravos e por aí vai. Conservadores eram grandes comerciantes, diários, ligados ao comércio externo, a empregados estatais e por aí vai. Né? Então, como eu disse antes, não tinham uma diversidade. Tá? Então, disputavam o poder ali, mas sempre representando as elites. Não eram partidos que tinham causas aí popular, muito longe disso, certo? E aí, pessoal, essa figura que é recorrente, apareceu em vários vestibulares, é a figura desse senhor de barba grisalha aí, que é a figura do Dom Pedro II, que é um jogo de conciliação entre o Partido Liberal, tá, e o Partido Conservador, tá? Então, no meio ali, o papel da diplomacia, né, do gerenciamento, do apaziguamento dos principais partidos, né? O liberal representado aí pela figura da moça, né? E o Partido Conservador representado aí por esse senhor no cavalo, tá? E aí, pessoal, na política externa, né, o Brasil vai ter duas questões a serem resolvidas, tá? A questão do controle de navegação da Bacia do Prata, região ali próxima ao Rio Paraguai, Rio Paraná, ali naquela região, tá? Disputas territoriais, que vão ser comuns também, e o acesso ao interior, especialmente no Mato Grosso. A gente vai ver algumas questões que vão decorrer disso, tá? Antes de a gente entrar propriamente nessas questões mais práticas que vão resultar na Guerra do Paraguai, nós temos que falar também da questão Christie, tá? Que é um problema diplomático entre 1862 e 1865 com a Inglaterra, um dos principais credores do Brasil, que vai acabar tendo uma questão aí que alguns marujos ingleses vão fazer uma barra no Rio de Janeiro, né? Vão ser presos ali. Além disso, vai ter a questão de um navio inglês que vai ser saqueado também no Brasil, né? Vai ser saqueado no Rio Grande do Sul, e aí vai haver, né, um pedido de indenização por parte da Inglaterra, um pedido de desculpas formal, né? Inclusive, os ingleses vão chegar a prender 5 navios brasileiros, né, enquanto não houvesse um acordo. O Brasil acaba aceitando pagar uma indenização pelo navio saqueado, né, mas vai aí dificultar um pouquinho a reatar essas dívidas com a Inglaterra, tá? Mas acaba sendo reatado em 1865, né, e os ingleses vão acabar pedindo desculpas aí ao governo brasileiro por todo mal entendido, tá? E aí, pessoal, uma outra questão de política externa
que vai resultar num dos maiores conflitos da América Latina, ou Guerra da Tríplice Aliança, que começa em 1864, né, ou 1865, dependendo aí do que se considera alguns historiadores, onde vai colocar de um lado Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Tá? E aí vão ter algumas versões para essa guerra. Tá? A historiografia tradicional vai falar, né, a história que essa guerra vai começar justamente por causa da ambição e do desejo de expansão territorial do Solano Lopes, então presidente do Paraguai, que vai invadir tanto uma província no Brasil, no Mato Grosso, como também em Corrientes, na Argentina. Tá? Outros autores vão dizer, na verdade, que a Guerra do Paraguai não passou de uma manipulação dos ingleses que queriam entrar no mercado paraguaio. Os paraguaios estavam autônomos, né, estavam autossuficientes na sua produção e não precisavam de interesses ou de empréstimos ingleses. Tá? Outros, né, a historiografia atual, vai dizer que realmente é uma disputa, né, a luta pela Bacia do Prata, uma área importante para o comércio e principalmente para o transporte marítimo, né, o transporte fluvial ali por meio dos rios. Né? Então outros vão dizer que vai ser essa consolidação desses estados, melhores fronteiras, buscando adequar o seu espaço territorial. E aí, pessoal, nós vamos falar o que de fato aconteceu. Né? Na Guerra do Paraguai, a Guarda Nacional Brasileira vai ser incorporada ao Exército. Tá? Vários escravos vão lutar na Guerra do Paraguai, inclusive vai ter o alistamento obrigatório para que pudessem engrossar as fileiras do Exército Brasileiro ali. Tá? Exército esse que vai nascer, que vai ganhar força realmente a partir da Guerra do Paraguai. Tá? Então a Guerra do Paraguai vai envolver ali então, de um lado, né, o Solano Lopes, presidente do Paraguai, né, contra a chamada Tríplice Aliança, né, composta por Brasil, Argentina e Uruguai. Né? Então, pessoal, o Paraguai era praticamente autossuficiente. Muitos vão dizer que o Paraguai já havia, inclusive, erradicado, lá no século XIX, o analfabetismo infantil. Tá? Olha que grande feito para um país da América Latina, né? No século XIX ainda, fazer isso. O Paraguai vai acabar querendo a expansão e o acesso, né? Principalmente às rotas de navegação, né? Enquanto a Argentina ali vai querer frear o avanço do Paraguai e principalmente que desejava boa parte do território paraguaio. E aí, pessoal, nós vemos a formação da Tríplice Aliança. Né? Então observem aí as diferenças de poderio bélico, de poderio de armamento. Né? O Brasil tinha uma população de 10 milhões, hoje a maior população, né? E tinha 18 mil soldados, ou seja, quase nada. Soldados maltrapilhos, né? Ou seja, um exército em frangalhos. A Argentina, 1,5 milhão de habitantes, né? Com 8 mil soldados. O Uruguai, então, 300 mil habitantes, 1.000 soldados. Olha o Paraguai, pessoal. O Paraguai tinha uma população de 800 mil pessoas e tinha 64 mil soldados muito bem trabalhados, muito bem armados, muito bem equipados. Tá? E aí eu coloquei uma ressalva embaixo, que a Inglaterra vai ficar só na retaguarda, esperando o desfecho de tudo isso. Né? Então a Inglaterra, tendo o interesse de abrir o comércio paraguaio, vai financiar principalmente o Brasil, para que pudesse ter condições, né, de enfrentar o exército paraguaio. Pessoal, nas primeiras batalhas, o exército vai tomar um baile, mas vai tomar um couro, né, que vão assim perder o rumo de casa. É aí que vai entrar a Inglaterra, né, municiando, treinando, financiando todo esse exército da Tríplice Aliança, a fim de fazer frente, né, principalmente nas maiores batalhas, né, as batalhas navais do Riachuelo, que é uma das principais batalhas aí da Guerra do Paraguai. Tá? E aí os ingleses vão conseguir ter êxito, né, a partir do momento em que o Paraguai não vai resistir a todo o cenário de guerra e vai ali contrair inúmeras dívidas também para reconstruir sua economia. A Argentina também vão estar ali bastante agilizados economicamente, inclusive vai ser uma das causas que vai fazer com que Dom Pedro II entrasse no período em crise, né, dentro do seu reinado, justamente esses gastos exagerados na Guerra do Paraguai e a crueldade com que os brasileiros
terminaram a guerra, né? Principalmente no momento em que o Paraguai estava praticamente derrotado, né? Vários vilarejos paraguaios, mulheres foram estupradas, crianças foram degoladas, tudo isso em retaliação às primeiras derrotas nas primeiras batalhas da Guerra do Paraguai. Né? Para vocês terem uma ideia, o Paraguai vai contabilizar mais ou menos 600 mil mortos, pessoal. Ou seja, de 800 mil habitantes, 600 mil vão morrer durante a guerra. Tá? E ainda teve que pagar uma série de indenizações aos vencedores. Tá? Então, de um outro lado, tá? 600 mil mortos, né? 99% homens, né, da população, dívidas e perdas territoriais e atrelamento à sua política econômica, à situação da Inglaterra, vai contrair vários empréstimos com a Inglaterra. O Brasil vai se endividar muito também, mas em contrapartida vai sair com um exército muito fortalecido. Tá? O escravismo, a crise da escravidão também vai ser muito pertinente, que foram feitas várias promessas, né, os escravos que teriam lutado durante o conflito, né, com promessa essa que não vai ser cumprida, né, e a Inglaterra vai se afirmar aqui na América como uma grande potência hegemônica, né, subsidiando, financiando, emprestando dinheiro a juros altos aí para todas as nações da América do Sul, tá? E aí, pessoal, nas nossas próximas aulas, nós vamos entrar na segunda fase do segundo reinado, já entrando no aspecto econômico, na crise que vai ter com a igreja, né, a questão do sistema de padroado, né, a perda de confiabilidade do exército, que vai culminar lá no processo, né, de emancipação brasileiro no ponto de vista político, onde vai se ver livre dos portugueses e vai se construir um novo período republicano que nós vamos ver a partir de 1889. Certo, pessoas? Espero vocês no fórum. Até daqui a pouco. Abraço.